Continuando aqui com a Amazon 4.18, o 4.18 diz um reservatório esférico de aço, 1 metro de diâmetro interno, 10 centímetros de espessura é utilizado para a armazenagem de um produto a alta pressão que deve ser mantido a 160 graus. Para isto, o reservatório deve ser isolado termicamente com material isolante, sabendo-se que o coeficiente de película do produto e do ar são 80 e 20 kcal/hora metro grau Celsius, respectivamente, e que a temperatura do ar ambiente é 20 graus Celsius, pede-se o fluxo de calor antes do isolamento. Bom, então aqui, ó, nós temos as condições do isolamento, tá? O K do isolante e o K do aço, tá? O H interno e externo, o R de cada um, 1 e 2, e como é que está funcionando. Então nós temos 160 graus, 20, e passa pelo aço e pelo isolante. Sem o aço, sem o isolante, o que os senhores vão ter? Calor, delta TRT, os senhores vão ter então de 160 a 20, então daqui até aqui, mas não tenho esse 2 aqui. Então vai ter aço, convecção interna e externa. Os senhores vão ter um fluxo de calor 8.920,35 kcal/hora. Tá? Aqui eu já fiz o cálculo individual de cada um, R do aço, convecção interna e externa. O R do aço eles têm que se lembrar, é 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, pois é uma esfera. Tá? E aí, cuidado com esses cálculos. Na letra B, ele pede o seguinte: a espessura de isolante necessária para que o fluxo de calor através do conjunto seja igual a 30% do anterior. Então quer dizer que do fluxo anterior, esses 8.920 que foi achado aqui, apenas 30%, então multiplicamos por 0,3, que vai representar 30%, com o novo isolante é o que vai passar, ou seja, o que ele vai deixar se transferindo. Bom, o processo é o mesmo, delta TRT, só que agora nós temos R do aço, nós temos o R isolante, convecção interna e externa. Esses três, foram calculados anteriormente. O R do isolante, lembrando que é 1 sobre R2 menos 1 sobre R3, 4 kpi. Nossa variável será R3, então irá substituir aqui esse valor. Então esse não vai ter nenhum valor. Os senhores terão que isolar e achar o R3, que dará 0,6624 metros. Ele quer a espessura, ele não quer o raio, então vocês vão fazer o R2 menos o R1, e com isso os senhores vão obter 0,0624 metros de espessura. Tá? Muito cuidado aqui não fazer essa conta aqui, para isolar esse R, e não se esqueçam que todo esse denominador irá passar para o lado de cá multiplicando pelo calor, pelos 30% do calor aqui. Não se esqueçam disso, tá? Letra B, as temperaturas na superfície interna, aço isolante, e na superfície externa do isolante. Então, basicamente, eles querem esta temperatura aqui e esta temperatura. Então, calor, delta T, R de convecção interna mais R do aço, tá? Para obter essa temperatura interna aqui. Então nós vamos ter aí, o senhor já tem calculado R de convecção interna, o senhor já tem R do aço, substitui. Lembrando que a temperatura interna aqui é 160 graus Celsius e o fluxo de calor é o fluxo de calor já composto aqui. Os senhores vão obter 147,57 graus Celsius. É o fluxo de calor em 30%. Tá? Por quê? Porque o problema diz na interface aço isolante. Então, como foi colocado isolante, ele diminui 70% o fluxo de calor. Na sequência, ele quer a temperatura T2. Então, lembrando que essa temperatura aqui é 20. Tá? Então, se vocês fazendo a conta, os senhores têm R do aço, R isolante, R convecção interna. Esse aqui vai substituir o novo R3 aqui. E então, já podem calcular. Os senhores vão obter que é 49,57 graus Celsius, tá? Então esse é o exercício 18.